with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto online. É um prazer estar com os irmãos, poder falar com os irmãos, passar esse tempo com os irmãos. É um momento da semana que, pelo menos, a maioria de nós estamos juntos, né? É nesse momento de adoração a Deus. Eu quero ler um texto que, com certeza, vocês já leram, né? Vocês conhecem. E eu entendo que isso vai nos ajudar bastante para o nosso viver dessa próxima semana, tudo que nós vamos fazer nessa próxima semana. Então, um texto que eu quero ler está em Gênesis 1, 2, 3. Diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero, na medida do possível, né, nós temos o louvor ainda, nós temos a palavra, mas eu já queria ler esse texto aqui para ajudar a gente a pensar nas questões espirituais, né, nas coisas espirituais. A partir desse texto. A gente sabe que a gente sempre tem aquelas dificuldades, né, na semana. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós. Uns mais simples, outros mais agudos, enfim, e outros quase que impossíveis de serem resolvidos. Mas como cristãos, nós sempre temos a possibilidade de recomeçar. E nesse começo de culto, eu quero deixar aqui para a gente, né, já engrenar aí no nosso coração, no nosso culto, esse verso 3, versículo 3, assim: e disse Deus, haja luz. Mais do que nunca, né, irmãos, nós estamos precisando de luz. Nós precisamos que Deus lance luz sobre a igreja, né? Lance luz sobre o mundo, lance luz sobre tudo que está acontecendo, porque tudo está muito envolto entre trevas. E quando a palavra de Deus diz que
disse Deus, haja luz, nós cremos que isso ainda tem valor para os dias de hoje. Nós cremos nisso. Então, meu desejo, irmãos, é que Deus possa dizer a você, falar a você, né, que haja luz no seu coração, que haja luz na sua semana, que haja luz em tudo que você for fazer, que haja luz em tudo que você projetar para esse mês, para o próximo mês, para o ano que vem, enfim, que Deus possa lançar luz sobre os seus projetos. Então eu quero deixar aqui, nesse começo de culto, e que você também receba a luz de Deus nesse culto, né? A Bíblia denomina Deus de Pai das Luzes. Então esse é meu desejo, que Deus derrame luz sobre você. Claro que nós não podemos deixar de ser luz também, nós sabemos disso. Mas se Deus não falar, haja luz, nós vamos viver em trevas, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero aqui reforçar isso, para que Deus abençoe você e que Deus derrame luz sobre você, sobre tudo que você tem em mente, tudo que você tem para fazer e realizar, os seus sonhos, os seus projetos, tá certo? Que você seja muito abençoado com esse culto, que você seja muito iluminado com esse culto, iluminado pela palavra, né? Esse é o nosso desejo. Nós trabalhamos como igreja para isso, para que as pessoas possam perceber a luz do Senhor em tudo que nós fizermos. Então, que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida também. Eu quero fazer uma breve oração, em seguida nós vamos para o louvor. Vamos gastar um tempo, investir um tempo louvando ao Senhor. Depois nós temos uma palavra também. Nosso irmão, o pastor Juscelino, tem uma mensagem para nós. E eu gostaria muito que você se assentasse aí, né, no seu sofá, chamasse a sua família, encaminhasse aí para algum amigo aí os nossos endereços sociais, né, para que eles possam participar também, tá bom? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos quem somos, de todas as nossas dificuldades, onde nós precisamos melhorar, que haja luz em nós. Deus, nós rogamos para que o Senhor diga sobre cada um de nós, haja luz. Sobre a nossa igreja, haja luz. Sobre o nosso culto, sobre tudo que nós fizermos, Senhor. Sobre a nossa semana, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor diga, haja luz. Porque muitas vezes tudo parece sem forma, vazio, e muitas vezes parece que está à beira do abismo, Senhor. Nós precisamos que o Senhor diga, haja luz. Que seja assim, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor então. Amém. Sejam todos bem-vindos. A paz, irmãos, glória e honra ao nosso Senhor, que alegria estarmos aqui com os irmãos mais um dia louvando o nome do nosso eterno Deus. Quero agradecer mais uma vez a oração dos meus irmãos. Na semana passada eu tive o privilégio de tomar a ceia com a minha família, com os meus pais em casa, se recuperando do Covid. Eu agradeço a oração dos irmãos. Eu gostaria, irmãos, antes de começarmos a adorar o nome do nosso Deus, de ler um versículo na palavra do Senhor, em Apocalipse 4, versículo 11, que diz: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Todas as coisas foram criadas a partir da vontade do nosso Deus. E digno Ele é. E nós somos não somente criaturas, mas somos filhos de Deus, servos de Deus. E hoje eu queria te convidar para que nossa vida, nossa alma, tudo que é em nós, possamos louvar, possamos agradecer em nome do nosso Senhor. Glórias a Ti, Deus eterno. Glórias a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo, Pai, porque Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Santo. Digno é, Senhor Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
ao som da tua voz. O universo se desfaz, pois não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Senhor, teu santo nome, Deus, teu santo nome, Jesus. Ainda em Apocalipse, no versículo 10, diz: os 24 anciões prostravam-se, dizendo ao que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor. Eles lançavam as suas coroas, lançavam diante do Senhor, dizendo: digno é o Senhor, glória e honra e poder para todo sempre. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. E que os anciões viram, Senhor, nós queremos
Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. É uma alegria estar conversando com os irmãos, falando com os irmãos, com saudade dos irmãos. Mas em breve eu creio que nós estaremos juntos aqui, mais uma vez, adorando o Senhor, louvando ao nosso Deus. Hoje estou incumbido dessa missão. Quero ler uma palavra com os irmãos, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A passagem que eu vou usar está em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o 4, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus de misericórdia, Deus de poder e de graça, diante da Tua presença, Senhor, te peço que o Senhor estenda agora a Tua mão, Senhor, a Tua boa mão, Pai. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor transmita a cada coração a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor quer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu nome, que a Tua palavra, Senhor, alcance o objetivo pelo qual ela está sendo enviada. Te peço que o Senhor abençoe em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem a história de Naamã. Ela é bem conhecida por todos nós, como Deus realizou na sua vida, aquilo que Deus fez na sua vida, como Deus o curou, não é? Mas a gente pode ver aqui, nessa situação, por trás da história de Naamã, há uma pessoa que foi fundamental para que tudo isso acontecesse, para que tudo isso fosse realizado. É a menina israelita. O texto diz que ela é quem falou para a esposa de Naamã aquela condição. Ela não era essa jovem, ela não era conhecida como Sara, conhecida como Ana, Marta, Maria. Na verdade, o seu nome nem é mencionado aqui no texto em que nós lemos. Ela era apenas uma serva da mulher de Naamã. O que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde, essa palavra com os irmãos. Que pessoas comuns, pessoas que vivem, a Bíblia relata de pessoas comuns, pessoas anônimas, que fizeram grandes coisas, que fizeram pequenas coisas, grandes gestos, mas que obtiveram grandes resultados. Eu quero falar acerca da vida dessa moça. Não vou falar aqui de cura, não vou falar aqui de milagre, porque Deus continua fazendo cura e operando milagres, mas eu quero falar da vida dessa moça, dessa jovem, que serve de inspiração para cada um de nós, para todos nós, na verdade. Alguns aspectos da sua vida que nos inspiram, que nos deixam cientes que aquilo que nós fazemos para Deus não precisa de aplauso, não precisa de plateia. Podemos fazer da forma mais simples, do jeito que Deus manda. Uma das coisas que essa menina tinha, que ela era perseverante. Apesar de estar longe da sua casa, numa cultura diferente, vivendo de forma diferente, longe da cidade de Samaria, longe do seu povo, da sua família, mas em nenhum momento, apesar de todas essas coisas, ela continuou dando testemunho de Deus e testemunho de vida também, não é? Ela era, se a gente pode assim dizer, uma verdadeira evangelista, uma verdadeira missionária, não é? Uma pessoa que estava ali e que falou de Deus, mas apesar de falar de Deus, ela falou com a sua própria vida.
E quando eu estava meditando nessa palavra, pensando nessa palavra, essa moça, a gente percebe que ela não estava preocupada com fama, não estava preocupada com estrelato, não estava preocupada em ser notada, em ser vista. Afinal de contas, ela era somente uma escrava. O nome não está em moda muito, escrava, mas ela era uma escrava, ela servia na casa de Naamã. E aí eu não posso esquecer de falar, enquanto eu estava meditando nessa palavra, me veio aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico de Cafarnaum, à presença de Jesus. Levaram eles à presença de Jesus. Eram pessoas que, a Bíblia só relata que eram 4 homens. Não fala dos seus nomes também. Assim como esta jovem, esses 4 homens também eram perseverantes. Eles perseveraram, eles levaram aquele homem. O texto lá em Marcos 2 diz que quando eles chegaram onde eles estavam, onde Jesus estava na sua casa, tinha uma multidão. Eles não tinham acesso a Jesus pela porta principal. E o texto nos relata que eles levaram pelo eirado, ou seja, pelo telhado, abriram um buraco, desceram aquele paralítico na presença de Jesus, aonde ele estava. Assim como aquela jovem, esses 4 homens só queriam ajudar, eles só queriam fazer o bem, eles perseveravam, eles estavam... e aí, o que eu quero chamar a atenção é que isso nos serve de inspiração para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. Essa moça estava lá no palácio, lá na casa de Naamã, mas ela continuou servindo a Deus. Ela continuou dando testemunho de Deus, daquilo que Deus fazia, daquilo que Deus realizava, daquilo que Deus podia fazer. Engraçado, quando a gente vê o texto, a gente vê que ela fala que gostaria que o seu Senhor estivesse na frente do profeta, mas, se você entender, ela não tinha voz naquela casa, ela era apenas uma serva. Mas a sua vida, talvez o seu comportamento, aquilo que ela fazia, aquilo que ela falava, tinha um grande valor por causa da sua vida. Irmão, eu acho que hoje em dia o nosso cristianismo, a nossa vida, ela vai ter muito mais importância do que a nossa fala. Muitas vezes do que a nossa fala. E às vezes a nossa fala será ouvida, será atendida quando nós damos um bom testemunho. Quando nós representamos o reino de Deus de forma que agrada a Deus. Eu imaginando aqui no texto, quando eu estava lendo, eu imaginei que aquela jovem tinha um bom testemunho. Porque você imaginou Naamã ouvindo ela falar e dizer, mas ela é apenas uma serva. Ela é apenas uma criada. Mas não, o texto diz que não somente a esposa ouviu, passou para ele, como ele levou ao seu senhor, aquela pessoa que era o rei da Síria. Levou aquilo que ela falou. Então a sua vida falava tanto, tanto representava Deus onde ela estava, ela tanto honrava a Deus com a sua vida, que ela teve a sua palavra ouvida e levada adiante. Por isso nós vivemos num tempo em que o cristianismo, ser cristão, às vezes se torna um pouco difícil devido a tudo o que a gente tem visto, devido ao que as pessoas querem, devido ao que as pessoas fazem, né? Às vezes o nosso bom testemunho vale mais do que as nossas muitas palavras. A nossa vida, ela é tão importante quanto as nossas palavras diante das pessoas. Nós somos representantes, nós somos embaixadores de um reino. E esse reino precisa ser apresentado também com a nossa vida, como esta jovem fez, como essa jovem foi adiante. Lá que a gente vê o texto que a gente está usando aqui, ela era uma simples empregada. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que já te ajudaram, pessoas que já estenderam a mão, não é? E hoje nós vemos no mundo não só pessoas cristãs, mas pessoas que não eram cristãs, que não são cristãs, que estendem a mão, que estão no anonimato, mas que estão fazendo um trabalho, que estão tentando ajudar as pessoas, que estão prestando um socorro, estendendo a mão. E nós, muito mais, que conhecemos a palavra, que conhecemos Jesus, que conhecemos os ensinamentos de Jesus, aquilo que Ele nos propõe. Aquilo que Ele nos ensina. E a vida dessa jovem nos inspira a isso.
a dar um testemunho fiel, verdadeiro acerca do Deus que nós servimos, acerca do Deus em que nós decidimos segui-lo. Essa moça, apesar de estar longe da sua casa, longe da sua terra, ela testemunhou, ela falou de Jesus. E quando eu estava lendo o texto, eu cheguei à conclusão que ela foi uma verdadeira missionária, uma evangelista, uma pessoa que falou de Deus, que falou de Jesus. Então, nos inspira a sermos perseverantes, em sermos fiéis a Deus. Fiel a Deus em todas as coisas. Não é porque nós não estamos tendo culto, não estamos vindo na igreja, mas a nossa vida continua. Nós continuamos servindo a Deus, continuamos fazendo a obra de Deus. E a nossa palavra vai ter um peso maior quando nossa vida representa o reino que nós seguimos, que nós servimos, o rei que nós servimos. E assim era essa jovem. Outra coisa que essa jovem tinha, e que ao ler o texto me chamou muito a atenção, ela tinha muita fé. Ela acreditava piamente. Ela tinha fé, porque o texto no versículo 3 diz assim: disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Claro que ela não estava falando no sentido do profeta. O profeta aqui era o profeta Eliseu. Ela estava falando do Deus que o profeta servia. Eliseu era um porta-voz de Deus. Deus usava Eliseu de várias maneiras, de várias formas. A gente vê, é só você ler o capítulo 4, você vê como Deus operou através da vida de Eliseu. Ela conhecia a história do povo de Israel. Provavelmente todos os judeus conheciam como Deus já tinha operado através do povo, como Deus já tinha libertado o povo do cativeiro, como Deus tinha operado vários e vários milagres, né, na vida daquele povo, na vida do povo. Ela não olhou para aquela situação e ficou parada. Ela via aquela situação. Engraçado que quando eu estava lendo o texto, eu pensei, puxa, talvez ela passou um tempo tentando, esperando uma oportunidade para falar com Naamã, mas como ela não conseguiu, ela falou com a esposa. Mas toda vez que ela via, acho que ela via Naamã, ela falava, mas ela não se conformava, ela tinha fé que ele podia ser curado. Talvez você que está me assistindo, que está aqui conosco, talvez você está passando por uma situação difícil. Uma situação que você não entende, que você não pode resolver. Quando eu estava vendo o texto, eu pensei comigo, essa jovem ela não olhava para Naamã simplesmente porque ele estava como leproso, mas ela olhava aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Que o texto que nós lemos no versículo 3 mesmo diz assim no finalzinho. Ela diz assim, no finalzinho, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, você está passando por alguma situação difícil, tenha fé que Deus pode mudar esta situação. Não olhe para a situação no momento como ela está agora. Olhe para a situação como se Deus pudesse mudar ela agora, ou no momento certo. Ela olhava, eu imagino que ela olhava para Naamã e dizia, mas eu preciso falar de Deus para ele. Eu preciso falar do meu Senhor para ele. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Olha a fé dessa moça, eu tenho convicção. Bom, ela não está lá nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Mas ela tinha uma fé, tanto ela como aqueles 4 homens que levaram o paralítico de Cafarnaum. Jesus reconhece a sua fé. Quando eles baixam, quando o paralítico chega à presença de Jesus, Jesus se admirou da fé daqueles homens. Falou assim, olha que interessante a fé que vocês têm. Eles acreditavam que Jesus podia fazer uma coisa. Essa jovem acreditava também que Deus poderia realizar alguma coisa, que Deus poderia mudar aquela situação. Talvez você está vivendo numa situação que você acha que não tem saída, que não tem resposta. Mas essa jovem nos inspira a crer, a acreditar. Essa jovem tinha a fé e cria que Deus poderia mudar toda aquela situação. E assim nós temos que crer. Assim nós temos que aprender com essa jovem. A viver uma vida simples na presença de Deus. A sermos testemunhas daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar. Ela fez isso. E nós podemos fazer. Irmão, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que não tenham nenhuma, por exemplo, nós temos Daniel, que foi fiel a Deus quando eu estava no cativeiro, mas Daniel tem um livro que leva o seu nome.
Tem Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes estão relatados na Bíblia. Essa jovem, nem o seu nome está na Bíblia. Aqueles 4 homens não têm, a Bíblia só fala de homens e daquela jovem, só isso. É isso que fala, mas eram pessoas, tanto aquele jovem, tanto aqueles homens que talvez nem eram cristãos, né? Eram só pessoas que queriam ajudar, e às vezes, irmão, hoje em dia tem pessoas que não são cristãos, mas querem ajudar, querem fazer o bem, querem estender a mão. Muito mais nós que conhecemos a verdade, que conhecemos Jesus. E nós temos que crer que Jesus pode mudar a situação. Às vezes, um pequeno gesto nosso, uma pequena situação em que nós estendemos a mão, pessoas são abençoadas, pessoas são restauradas. Não é? Nós podemos levar aquilo que Deus quer para as pessoas, a vontade de Deus, o socorro de Deus, através da nossa vida. E é interessante que essa moça, ela foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Não é? E outra coisa que me chamou a atenção nessa moça, ela tinha um coração perdoador, porque ela foi levada cativa. Provavelmente o exército, as tropas, o texto no versículo 2 diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Provavelmente ela foi levada cativa, como o texto diz, foi tirada do convívio da sua família, né? Talvez do sossego da sua casa, né? Talvez do conforto da sua casa, levado para um lugar distante, separada da família, mas nem assim a gente vê ela aqui guardando no seu coração ódio, guardando no seu coração alguma coisa que o levasse, que o levasse ela, como eu falo em casa, a gente fala assim, ficar com o coração peludinho, não é? Às vezes a gente faz isso em casa a gente fala, o coração está peludinho quando a gente fala alguma coisa. Então, mas essa jovem não. Essa jovem, ela tinha um coração perdoador. O desejo dela, ela perdoou o que Naamã tinha feito. Ela foi levada cativa por Naamã, provavelmente. Porque ele era o comandante. Era ele que dava as ordens. Era ele que fazia. E ela foi levada cativa. Mesmo assim, ela exerceu o perdão. Né? Ela foi tirada da sua família, ela exerceu aquilo que nós devemos exercer. Perdoar. Pedro, quando fala com Jesus, pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão. Até 7 vezes? Jesus fala, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Nós devemos perdoar sempre. Ou seja, perdoar sempre. Né? Deseja perdoar sempre. Buscar em Deus o socorro, o refrigério. Até parece que aquela jovem ouviu as palavras de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Até parece, irmão, que lá antigamente aquela jovem já praticava os frutos do Espírito. O dom maior que era o dom do amor, o dom do perdão. Né? Talvez você foi cometido por alguma situação, talvez alguém te ofendeu, né? E você tem guardado mágoa no seu coração. Que essa palavra possa te inspirar a perdoar, a não persistir com essa situação, não levar isso adiante. Isso faz mal para você, faz mal para qualquer um que fica com essa situação, que guarda isso no coração. Não é? Isso pode trazer, a Bíblia diz, fala de raiz de amargura. A gente pode perdoar e viver. A questão aqui não é perdoar e depois falar, eu perdoo, mas eu não quero te ver. Não, é perdoar mesmo. E aquela coisa, quando você lembrar daquilo que aconteceu, não te faça mais nenhum mal. Essa jovem me perdoou. Você vai tirar da sua vida um grande peso. Você vai tirar da sua vida aquilo que muitas vezes te atrapalha, que te tira o sono. Não é? Essa jovem, ela era perseverante, ela tinha fé, mas ela tinha um coração perdoador. E tudo que ela fazia, dá para entender que ela fazia com amor, que ela desejava o bem daquela pessoa que tinha colocado ela naquela situação de escravidão, levado ela em cativeiro. Eu até acredito que tinha um bom relacionamento, que ela tinha acesso, mas mesmo assim ela não tinha voz. Mas ela foi ouvida porque ela testemunhou de Jesus, ela testemunhou de Deus, do Senhor. Ela falou do Deus de Israel, do Deus que ela servia. Nós temos que falar do nosso Senhor, irmão. Falar do Deus que nós servimos, falar que Jesus é o socorro, bem presente, falar que Ele convida as pessoas a se achegarem a Ele, porque Ele tem um refrigério, Ele tem um bálsamo, Ele tem um socorro. Talvez você está aí numa situação, mas eu tenho uma palavra para você. Deus está vendo a tua situação. Talvez você fale assim, mas ninguém fala nada comigo, ninguém
me chega com uma palavra. Então, Deus, eu estou falando para você, Deus está vendo a sua situação. Deus está vendo, Ele está te vendo, Ele está te assistindo. Talvez nesse tempo de pandemia a gente fica meio perdido nessa situação, mas devemos nos espelhar, nos inspirar nesta jovem, para que a gente possa servir a Deus, servir melhor, sermos verdadeiros representantes do reino de Deus, porque às vezes uma ação sua, ela abençoa não somente uma vida, mas muitas outras vidas. Um simples gesto, como o daquela jovem, de levar a palavra para a mulher de Naamã, chegou eu até imagino que toda a casa de Naamã, depois, seguiram a Deus. Toda a casa de Naamã foram para a presença de Deus. Aí vê assim, a gente pode ver o resultado desse gesto, na família, na vida de Naamã. E aí eu quero ler o texto. O pastor fala que a gente não pode passar de meia hora. Eu acho que eu nem cheguei nem aos 20, mas eu quero encerrar, para não tomar muito o tempo. No versículo 15 diz assim: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceita um presente do teu servo. No versículo 17, eu vou ler para encerrar, diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Olha só, um pequeno gesto de uma mulher levou Naamã a se converter. E aí eu imagino que não só Naamã se converteu, porque Naamã tinha uma grande influência. Não só Naamã foi abençoado fisicamente, como espiritualmente. Ele conheceu a Jesus. Houve uma conversão verdadeira. Ele diz aqui que ele nunca mais ele ia oferecer sacrifício a dos deuses, a não ser o Deus de Israel. Irmão, apenas um gesto seu, às vezes você fala: mas não vou pregar para aquela pessoa. Não vou falar fala de Jesus, sabe por quê? Você planta, outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem abençoa é Deus. E eu ia imaginando, no texto, quando eu imaginava, não somente Naamã foi abençoado, mas também, provavelmente, todo o povo que estava cativo, ali, do povo de Israel que estava cativo naquele lugar, teve um tratamento a partir daquele momento diferente de Naamã. Vocês imaginaram? Aí eu pensando, eu creio piamente que, a partir daquele momento, houve uma diferença no tratamento. Aquelas pessoas, não somente, ele só não abençoou a vida de Naamã, como ele abençoou o seu povo todo que estava ali, no cativeiro. Houve uma diferença de tratamento. Às vezes, irmãos, e às vezes não precisa, irmão, querer. Às vezes as pessoas querem o púlpito. Infelizmente, hoje, no nosso dia, existe um evangelho que as pessoas querem o estrelato, querem a fama. Essa jovem, ela não queria nada disso, né? Ela não procurou nada disso, ela não foi atrás de nada disso. Tanto é que o seu nome nem foi mencionado, a gente não sabe. Talvez fosse Rebeca o nome dela. Nem sabe nem o nome dela, né? Mas ela abençoou aquele homem, abençoou provavelmente todo o seu povo que estava ali. E você pode fazer isso. Apenas você... eu tenho que pregar. Não, apenas um gesto seu. Apenas uma palavra sua. Um estendeu a mão. Às vezes não precisa nem sem falar, como aquela jovem falou, mas a sua vida falou muito mais do que as suas próprias palavras. Porque, imagina, se Naamã falar: mas eu vou atender uma moça? Essa menina é escrava aqui na minha casa. Você acha que eu vou atender o que ela falou? Não. Mas a vida dela dava testemunho. Naamã valorizou aquilo que ela falou. Tanto é que ela falou para a esposa de Naamã, ela falou para Naamã, e Naamã levou ao seu senhor. Olha só onde levou. Pessoas foram alcançadas. E a gente vaga e imagina tantas coisas. Quantas pessoas não foram alcançadas por aquela jovem? Por apenas um gesto. Pessoas, irmão, eram anônimas. Às vezes a Bíblia está cheia de pessoas anônimas, comuns, assim como eu, como você, não é? Como nós. A gente não precisa ser um Paulo da vida, não precisa ser um Daniel. Eles já foram, já fizeram, agora precisamos fazer a nossa parte. Apenas um gesto seu.
talvez aquele teu vizinho que te implica com você, abençoa a vida dele. Porque ela não desejou o mal de Naamã. Apesar de Naamã levá-la cativa, levá-la para o exílio, todo o seu povo, ela não. Quando eu estava lendo o texto, eu pensava, puxa, quantas vezes acho que essa jovem chegou na presença de Naamã, ela via Naamã e ela falava, eu preciso falar para ele. Preciso falar que existe um Deus de Israel. Querido, você precisa falar para aquele seu vizinho chato, emburrento, que te perturba o tempo todo. Fala que Jesus o ama. Ah, mas ele não vai falar comigo. Não importa. Quando ele se converter, certamente ele voltará e vai falar com você. Fala que Jesus ainda é a saída. Essas pessoas estão hoje perdidas. O mundo está em pavoroso, mas nós não podemos ficar. Nós temos que tomar essa jovem como inspiração de perseverança, de fé, de crer que Deus está no controle de toda essa situação, e está. E que essas coisas irão passar, que elas irão terminar. Vai chegar um tempo que nós, porque, assim, irmão, por exemplo, nós estamos aqui hoje, eu cheguei aqui e estava cheio de água, irmão. O pastor estava correndo atrás, ou seja, para fazer esse culto, alguém anônimos, que nem pastor a gente já conhece, mas não precisa nem falar aqui, estavam socorrendo, secando o chão, correndo, fazendo uma correria aqui para acontecer. Por isso a gente não precisa ser notado, a gente não precisa ser visto, mas porque aquele que está lá em cima nos vê. A Bíblia diz que o nosso trabalho em Cristo, fala lá em 1 Coríntios, acho que no capítulo 15 ou 16, não me lembro, ele não é vão, ou seja, ele tem um valor diante de Deus. Tudo que você faz, por menor que seja, tem um valor diante de Deus. Não precisa ter valor diante dos homens, irmão. Às vezes as pessoas querem ser honrado aqui na terra, tudo bem. A Bíblia fala da questão da honra, mas uma coisa que eu aprendi, que Deus honra a quem o honra. Aquela moça foi honrada naquele lugar que ela estava, ela levou aquilo que ela precisava levar, ela falou do Deus, ela não se calou, porque às vezes o crente se cala, tem a oportunidade de falar e não fala. E no momento oportuno nós temos que falar, levar aquilo que Deus nos manda fazer. Não importa o que é, não importa não importa, mas eu queria... Não precisa se aparecer. O que precisa é você falar. Ou não falar verbalmente, mas com a sua vida, com o seu testemunho. A sua vida pode falar muito mais do que as suas palavras. Às vezes só você fazendo, só você realizando, não precisa você falar nada. Ou seja, quando você for falar, as suas palavras serão ouvidas. Elas darão atenção àquilo que você fala. É isso que eu queria deixar para você nessa tarde. Que Deus te abençoe, que essa jovem possa nos inspirar, a sermos melhores crentes, mais fiéis a Deus, que a gente possa viver uma vida de perdoar as pessoas, apesar de tudo aquilo que acontece muitas vezes conosco, ou aquelas pessoas que nos fazem mal, que ninguém é perfeito também, mas que a gente aprenda com essa jovem o valor de servir a Deus, sem esperar nada em troca, porque, na verdade, Jesus já nos deu tudo que nós precisamos, tanto para esta vida como para a eternidade. Jesus nos amou, assim como aquela jovem baseada no amor, e já nos perdoou. E por isso nós temos acesso hoje ao trono da graça, porque Ele nos amou e nos amou primeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Eu gostaria só de fazer uma oração rapidinho, enquanto nós estamos encerrando, que essa palavra possa te animar, te fortalecer para esta semana, que você possa se lembrar que você tem um valor inestimável para Deus. Ah, mas eu não prego, eu não canto, eu não toco. Não precisa. Seja somente um servo fiel a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que você serve. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus, a Tua palavra foi enviada, foi mandada, Senhor, que ela possa fortalecer a Tua igreja, os meus irmãos, que ela possa sustentá-los nesta semana, abençoando, dando graça, visitando a cada um, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, a Tua mão de socorro, porque a Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Tu és o mesmo Senhor que atuou na vida de Naamã, que realizou aquele milagre na vida de Naamã. Tu és o mesmo Deus em que nós estamos falando aqui, Senhor. O mesmo Deus que pode mudar situações, que pode realizar coisas, muitas coisas na nossa vida e através das nossas vidas, Senhor. Que assim seja, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Pai. Que o Senhor dê graça, que essa construção vá adiante, Senhor. Que em breve, Senhor, nós possamos nos juntar aqui e adorar e engrandecer o Teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Muito bem, irmãos, estamos aqui caminhando para os finalmente. Mas antes, eu tenho aqueles tradicionais recadinhos importantes que tem a ver com a nossa igreja, né? Tem a ver com a minha vida, com a sua vida, porque eu entendo que quando nós passamos a agenda da igreja, você claro, você é uma pessoa que leva em conta, em consideração isto, já vai arrumando aí sua vida, né? Então, esses recadinhos no final do culto, ele, sim, traz um impacto, sim, direto na sua vida, porque você tem que se ir reorganizando para poder participar, na verdade, da sua comunidade. Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus porque tem movido irmãos, né, muitos irmãos oraram, estão orando. Nós sabemos que existem muitos casos de curas no plural, de muitas pessoas que nós conhecemos, gente próxima nossa, amigos, parentes, né, gente da nossa família. Então, mas nós não podemos parar, né, porque tem muita gente precisando ainda. Então, peço que os irmãos continuem clamando a Deus pela cura dessas pessoas que foram infectadas e tantas outras que nós conhecemos, tá certo? Lembrando que as nossas orações agora, né, o nosso tempo de oração é de quarta-feira, e eu mandei um postzinho essa semana para os irmãos. Eu acho que dá para nós voltarmos com a oração presencial a partir do dia 7/10, 7 de outubro, aí seria às 8 horas, mas nós vamos acertar o horário depois. Eu penso que no mês de outubro já seja possível nós nos reunirmos aqui, um grupo pequeno de irmãos, né, na semana, para nós orarmos juntos, como comunidade, como irmãos. Então, dia 7/10, nós estamos aí programando. Então, eu peço a você que já vai organizando aí a sua vida, para você estar conosco nas quartas, a partir do dia 7/10. Lembrando, né, que, se for o caso, se for necessário, nós alteramos, nós recuamos, né, nós damos um passo para trás. Não temos nenhum problema para isso. Mas eu acho que está chegando o momento de nós já avançarmos um pouco aí sobre o retorno da nossa igreja. Também tenho pensado na possibilidade de nós começarmos o nosso culto presencial a partir do final de outubro, né? Então, assim, a oração presencial volta no começo de outubro, dia 7 de outubro. E aí os nossos cultos de domingo já começaram a voltar aí a partir do final de outubro, né? Penúltimo domingo, no último domingo de outubro, para a gente já engrenar um pouco aí, novembro já, para nós fazermos os nossos cultos de Natal. Enfim, irmãos, tudo são planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, e os irmãos sabem que a maioria das igrejas voltaram, né? Muitas igrejas estão aí com o culto funcionando, com um número reduzido, mas boa parte das igrejas, 80%, 90% das igrejas, já voltaram com seus cultos presenciais, né? Então, por conta até da nossa construção, eu penso que final de outubro já vai dar para nós retomarmos aqui o nosso culto presencial. Também quero convidar os irmãos, principalmente você, obreiro, diácono, presbítero, né? Todos os nossos irmãos pastores que possam vir aqui, conhecer a obra, ver como está. Eu já estou pensando aí num sábado à tarde, nós todos os obreiros estarmos aqui para nós orarmos, fazermos uma oração ali em cima ali, antes até de colocar o telhado, né? Vamos organizar aí um sábado para que nós obreiros possamos estar aqui para nós clamarmos a Deus sobre este lugar. E eu quero fazer isso com os irmãos, tá bom? E também eu quero aqui dar os parabéns para a Patrícia. A Patrícia está fazendo aniversário hoje, né? O pastor Juscelino fez aniversário ontem. E outros irmãos aí que estão aniversariando, que às vezes nem coloca o nome lá, a gente nem fica sabendo, mas nós queremos agradecer a Deus pela vida desses irmãos, pela Patrícia, que está aniversariando hoje, pastor Juscelino, né? Ontem ele fez bastante anos, né? Assim, são vários, né? Ele já virou a esquina, assim, então tem uma idade já bastante, assim, entendeu? Assim, né? Bastante acentuada, né?
Ele se cuida bastante e tal, ele faz cabelo, barba, mas ele já tem uma certa idade assim, né? Mas não demonstra, não é verdade? Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida desses irmãos, brincadeiras à parte. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que estão conosco, que caminham conosco e que nos traz ânimo, nos traz alegria, que sempre tem uma palavra para o nosso coração, uma oração, uma presença, um sorriso, um abraço, enfim, né, que Deus muito abençoe esses irmãos e, como eu disse, há tantos outros que estão aniversariando também hoje, ontem, amanhã, e que a gente não sabe, né? A gente não consegue saber o aniversário de todo mundo. Tá certo, irmãos? Então, por favor, continue orando. Nós temos essa agenda aí para a igreja agora, para esses próximos meses. Ore pela nossa construção aqui. Essa semana está bem difícil, né? Porque está sem o telhado ainda, então choveu, caiu água aqui no estúdio, caiu água na igreja, caiu água nos quartos, foi água. Então o culto hoje, inclusive, demorou um pouquinho mais, porque nós tivemos que tirar um oceano daqui do estúdio, né? Porque tinha muita água aqui, então atrasou um pouquinho, mas faz parte, tudo bem, tudo normal, tudo isso faz parte de quem está construindo, enfim, mas tudo é para a glória de Deus e tudo vai dar tudo muito certo, tá bom? Que o Senhor muito nos abençoe. Quero fazer uma oração, em seguida da bênção, e eu penso que já tenha dado todos os recados. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos presentes, pela paciência que o Senhor tem conosco, a despeito de quem somos ainda, das bobagens que nós fazemos muitas vezes. Nós sabemos que muitas vezes nós atrapalhamos o Teu Espírito Santo, mas nós rogamos a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua ajuda todos os dias, Senhor. E como foi dito na introdução do culto, que o Senhor possa lançar luz sobre nós. Muito obrigado pela palavra do pastor Juscelino, obrigado pelo louvor do céu na terra, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pelo presente da vida e por ter enviado Jesus nosso Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoadíssima, e como de costume, que o emprego venha, que o cliente venha, que tudo de bom venha para você, que todas as suas necessidades sejam supridas em glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até quarta-feira na nossa oração. Espero você lá. Deus te abençoe. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise